A maioria de nós está preocupado com coisas como: e se eu não tiver dinheiro? Não vou ter assistência médica? Não vou ter comida? Onde vou dormir? O sem-teto? De onde eles vêm? Então, o significado disso tudo é que se você está preocupado com dinheiro, você está preocupado com o fato de que sua programação mental diz: I think you gotta have a dream. The School of Greatness. Really? Yeah. Please welcome Lewis Howes. Você consegue quebrar o padrão de como nossas mentes são programadas para que possamos começar a entender coisas diferentes do que está acontecendo com o mundo? Lewis, esse é um dos insights mais importantes, porque se você entender a natureza da programação, você terá uma visão do porquê de sua vida estar desta maneira. Porque, em resumo, 95% de nossa vida está vindo desses programas. E se você entender isso, então existe a oportunidade de enxergar os programas e também reescrever os programas, que é de onde vem a liberdade. Assim você... Como enxergamos os programas? É fácil, tá pronto? Sua vida, 95% está vindo do programa, então você olha para sua vida agora mesmo e reconhece todas as coisas que você gosta que entram nela. Elas vêm porque você tem programas para reconhecer essas coisas, mas as coisas pelas quais você se esforça, deseja, trabalha duro, se dedica, corre atrás, pensa: vou conseguir, eu estou trabalhando muito nisso, por que você está trabalhando tanto assim? Inevitavelmente a resposta é: qualquer que seja o programa que você tenha, ele não suporta esse destino. Então você vai tentar usar sua consciência para anular o programa. E essa não é uma abordagem muito bem sucedida. Então a gente não devia estar trabalhando muito, é isso que você disse? Sim, se você entende como funciona, não precisa trabalhar tanto. Essa é a parte mais bonita disso. Mas é toda uma frase, né? Conhecimento é poder. Isso já faz cerca de 1000 anos. Conhecimento é poder. Quero reformular a frase para fazer mais sentido no nosso mundo de hoje. Então, falta de conhecimento é falta de poder. E o que nós não sabemos sobre como funciona nos desestimulou a assumir o controle de como trabalhamos. Certo. A ideia de assumir o controle, quer dizer, vou deixar algo muito claro para começar. A física quântica, como ciência, é talvez a mais válida de todas as ciências, porque as ideias teóricas foram quase todas materializadas na pesquisa. Então, o que é importante? Eu vou começar com o número 1, certo? Consciência é criar nossas experiências de vida. O que isso significa? Nós somos criadores, isso é física quântica. E a ideia sobre isso, eu olho para as pessoas e pergunto: como está indo a sua criação aqui? E bom, não está indo muito bem, então eu falo: mas você é o criador. E elas respondem: não, eu me sinto como vítima. E eu digo: a falta de conhecimento é a falta de poder. É de lá que isso vem. Eu devo falar sobre programação? Acho que seria útil desde o princípio, né? Por favor, sim. É um entendimento muito simples, porque o cérebro é um processador de informação, um computador. É exatamente o que ele é. Agora que temos tanta familiaridade com esse computador baseado no silício, né? Este computador baseado no carbono aqui tem os mesmos mecanismos fundamentais. Ambos usam a mesma coisa. Vamos voltar aos velhos tempos. Por exemplo, antes de colocar programas no seu computador, você poderia ir comprar um computador novinho em folha, voltar para casa, ligá-lo, colocar os pés para cima e a tela se acende. E eu digo: agora faça alguma coisa. E você diz: não posso fazer nada. E eu digo: você tem um computador novinho em folha? E você responde: não até eu colocar programas nele para poder usar. Certo. A ideia é que no último trimestre da gravidez, o cérebro do feto se acenda, as telas ficam ligadas, mas ele não pode fazer nada até que os programas cheguem. E assim, nos primeiros 7 anos de vida de uma criança, o cérebro está funcionando como a vibração, e eu vou explicar a vibração, porque o que é isso? Você coloca fios na cabeça de uma pessoa, o que é chamado de eletroencefalograma, e assim você pode ler o funcionamento do cérebro, mas as funções estão em frequências de vibração, sabe? A frequência mais baixa é delta, ou seja, o sono. A mais alta é chamada gama, que é o pico de desempenho. A que estamos quase sempre é a beta, que é você pensar na sala de aula, focar a consciência. Quando você vai para casa à noite, a partir desse processo de pensamento beta, você relaxa e as vibrações diminuem um pouco mais, então você está em alfa, que é a consciência calma. Depois, no momento em que você acaba de dormir, você apaga. Seu cérebro está agora em uma vibração mais baixa, chamada teta. Bem, a vida de uma criança está no teta durante os primeiros 7 anos. E eu pergunto: então, o que isso representa? Teta é hipnose.
E por que o cérebro da criança deveria estar em hipnose? A resposta é, foi assim que ele conseguiu os programas. Ele apenas observa seu pai, sua mãe, observa sua família, sua comunidade. Você está observando eles com uma câmera de vídeo e qualquer que seja o comportamento que eles estiverem demonstrando, você está baixando esse tipo de comportamento. Por quê? Você quer ser um membro da sua família, da sua comunidade, tem que seguir as regras. Então, quais são as regras? Você observa, faz download. Infelizmente, não existe nenhum dispositivo de filtragem, que mostra o que é bom e o que é ruim. Certo. Não tem um filtro digital para dizer o que é bom ou ruim, está sendo baixado. E por que estamos baixando esses comportamentos? A resposta é que você precisa dos comportamentos fundamentais para ser um membro da família, da comunidade. Esses são os programas e você copia pessoas. Eu digo, bem, certo, então seu subconsciente é como um disco rígido de computador. Tem programas dentro dele. O subconsciente é isso. E muitas pessoas pensam, esse mal que vem do subconsciente. E eu digo, o subconsciente é só um disco. Ele é mau? Você sabe que não é, só um dispositivo. Absorve um programa. informações. Sim, mas os programas que você coloca lá podem ser bons ou ruins, é isso. Eu vou te dar um bom exemplo de programa. Quando você aprendeu a andar? Antes de ter 2 anos de idade. Eu digo para a maioria das pessoas, elas podem ter 102 anos de idade e ainda estão andando com o mesmo programa. Esses programas que entram são bastante fundamentais. Eles podem nos acompanhar até o fim da vida. Agora, é claro, como eu disse, não é filtrado. Cerca de 60% dos comportamentos dos programas baixados que estão nesse subconsciente são incapacitantes, são autossabotadores que a gente adquire. 60%? 60%, mais da metade. Por que tantos programas limitadores? Por que isso acontece? Por que não temos programas que são mais positivos, numa porcentagem maior? Porque a programação veio de pessoas que sabem que é assim que se toma poder dos outros. Se eu programo você, tenho poder sobre você. E os primeiros poderes vieram simplesmente disso. Nossa espécie é a única espécie que sabe que vai morrer. Nenhuma outra criatura sabe que vai morrer. E isso é o tipo de estresse. A gente fala, oh meu Deus, a minha vida vai acabar. E isso assusta muitas pessoas. E tudo isso é medo de morrer. E o medo é quando você procura alguém que te ajuda a superá-lo. Se você está com medo, você não procura a si mesmo. Você é uma vítima. Então você vai procurar alguém que possa te ajudar a se livrar desse problema que você está enxergando. Eu sinto que muita gente está sobrecarregada, está estressada, ansiosa, estão sempre assim quando o tema é dinheiro. 100%. E não entendem, não têm suficiente, não sabem administrar, não querem perder, tudo isso. Quais são, na sua opinião, as diferentes crenças entre alguém rico e que tem abundância de grana e alguém que está financeiramente pobre e que tem dificuldades com dinheiro? Este é o tema de um livro muito importante chamado Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki. E volta a tudo o que eu disse. É da programação dos primeiros 7 anos da sua vida que você vai dirigir a sua vida. O programa que está observando as outras pessoas. Se o pai estava bem para conseguir dinheiro, então você inconscientemente baixou o comportamento para manifestar o que ele estava manifestando. Mas se você vem de uma família pobre que só fala de dificuldades, sobre não conseguir as coisas, sobre o quão a vida é difícil, problemas e blá blá blá, você baixou tudo isso. E a maioria de nós não vem de uma família rica, não é? Certo. Isso significa que a maioria de nós está preocupada com coisas como: e se eu não tiver dinheiro? Não vou ter assistência médica? Não vou ter comida? Onde eu vou dormir? O sem-teto, de onde eles vêm? Então, o significado de tudo isso é que se você está preocupado com o dinheiro, você está preocupado com o fato de que sua programação diz que você não tem sucesso, que você não vai conseguir. Isto é uma corrida de ratos. Essa é a teoria darwiniana, que nos ferrou muito porque ela é falsa. É uma luta pela sobrevivência baseada na competição de vencedores e perdedores. Essa não é a força motriz da evolução. Na verdade, é a força motriz oposta em 180 graus. Eu vou dar um exemplo simples. Um jardim não é um campo de batalha. Por definição, um jardim precisa da cooperação de todos. Então entramos no jardim, evoluímos e depois adivinha o quê? Nós o transformamos em um campo de batalha. E adivinha, agora estamos diante de uma extinção porque estamos destruindo o ecossistema que nos abastece.
A questão era essa. O campo de batalha nunca foi construído no sistema, ele foi adquirido. As pessoas buscavam poder umas sobre as outras e isso começou com a força. O primeiro poder é a força. Você não quer fazer do meu jeito, mas mesmo assim você faz, forçado. Esse foi o primeiro poder que apareceu. E as pessoas estão vivendo sob a crença errônea de que a vida é uma luta e se elas não saírem para essa corrida de ratos e competirem com todos os outros ratos, elas não vão conseguir. Então adivinha, todo mundo está em uma competição dobrada. E a parte infeliz, aqui está uma pessoa do esporte, né? O senhor. A definição de competição não é a que estamos usando hoje. Essa definição está errada. O modo como encaramos a competição é um conflito entre vencedores e perdedores, seja entre dois times esportivos. Tem vencedor, tem perdedor, ou que quer que seja. Mas não, a definição original de competição é lutarmos juntos. Sério? O que isso significa? Se você quer ser um jogador de tênis, não jogue com a pessoa mais fraca. Você não vai aprender nada com ela. Jogue com a pessoa mais forte, porque é uma competição. Mas qual foi o objetivo? Você ser o melhor se aprender jogando com o melhor jogador do que se aprender com o jogador mais fraco. Esse tipo de competição não é de perdedores ou vencedores. Ambas as pessoas ganham. O cara que é melhor ganhou o jogo, mas o outro também ganha. Por quê? Agora ele tem uma técnica melhor. Assim, vivemos então em uma competição de vencedores e perdedores. E isso acabou levando à violência, à luta, à guerra e tudo o que for assim. Não entendendo que a evolução diz, volta pro jardim, cara. Ali tudo coopera. Certo. Né? E qual seria a programação, a reprogramação que você compartilharia com alguém que cresceu com essas pessoas que talvez não tivessem tido pais ricos e que foram programados com a ideia de que o dinheiro é a raiz de todo mal, que é difícil ganhar dinheiro, que a gente nunca tem o suficiente para comprar o que a gente quer? Bom, essa é a Teria programação um- negativa que mantém você pobre o tempo todo. E qual seria o roteiro para reprogramar? E quão eficaz seria para alguém fazer isso antes de ir dormir ou esse tipo de coisa? Sim, qualquer coisa que você coloque conscientemente na sua mente antes de dormir ainda está lá dentro quando você vai deitar. Então é como fermentar por dentro, ok? Então eu acho que a primeira coisa é, mesmo antes do dinheiro, eu disse, qual foi a primeira? Você tem que se amar, porque isso significa que você vai cuidar de si mesmo. E as pessoas não se amam, elas não cuidam de si mesmas, e você sabe disso. Você já viu de perto as pessoas se acabarem fisicamente porque elas não cuidam de si. Fazem escolhas ruins com nutrição, no trabalho. Cara, é geral, É. mas se eles tiverem um animal de estimação, meu animal vai ter a melhor comida, a melhor assistência médica, vou cuidar desse bichinho. Mas será que eles estão cuidando de si mesmos? Não tão bem quanto cuidam desse animal, esse é o problema. Então, número 1. Primeiro, identificar que você se ama, porque tudo que você fizer depois disso será alicerce desse amor, tá bem? Depois, aceitar nossa capacidade. Eu não mereço por quê? Bem, isso é para o que eu fui programado. Não sou inteligente o suficiente, não sou bom o suficiente, não sou rico o suficiente, não sou bonito, o que quer que seja. Mas eu sou, ok? É melhor você começar a programar. Eu mereço X, mereço Y, tá bom? Eu mereço. Certo. Mais uma vez, quero enfatizar que qualquer futurismo em uma mente subconsciente não funciona, porque o subconsciente não vê o futuro, ele apenas vê o momento. Se você pensar, eu serei rico, serei saudável, eu te pergunto, quando isso vai acontecer? Eu digo, bem, coloque isso na cabeça. Volte no próximo ano, Lewis, e vamos apertar o botão e dizer, eu serei saudável. Você ainda não está lá, sim. Não consigo chegar lá porque eu nunca disse que estava lá. Você está só desejando isso, não pode chegar lá. A ideia é que todas as coisas fiquem no tempo presente. Eu sou saudável, sou rico, sou isso, sou importante. Isso é que importa. Se você não fizer isso direito, você pode sempre se reprogramar. Essa é a parte boa, né? Dá pra fazer. Eu pensava assim, Claro. mas se reprograma de novo, vai dar certo. Quão importante é para as pessoas aprenderem a curar o passado para que elas possam se amar no agora em vez de Pra ficarem curar o perturbadas? passado? É. Você começará a fazer isso automaticamente quando começar a se amar. Vou te dizer uma coisa, porque eu tive que aprender muito. Eu aprendi algumas regras, tive todos esses princípios. Depois tive que avançar nessa conversa e aprendi algumas regras. Uma das regras mais importantes que eu aprendi é... deixa ir. Sabe?
Por que eu vou ficar carregando algo por aí depois de ter acontecido? Por que está interferindo no meu futuro se eu não tiver um filtro entre eu e o meu futuro? É como se eu não fosse chegar lá em um momento algum. Deixa ir. Deixa ir, é engraçado. Eu não sou um cara religioso, sou uma pessoa espiritual. Mas a religião é algo que alguém inventa regras para você. Eu penso isso. Não, nós estamos diretamente ligados à fonte, ninguém vai interferir nisso. Mas era realmente importante reconhecer esse personagem por uma razão muito importante. Porque ele diz que você é mais importante do que isso aqui. Entendeu? Eu chamo isso de chapéu da televisão. Em outras palavras, eu estou recebendo uma transmissão, a transmissão do Bruce. Mas o Bruce não está aqui. Isso foi o que eu aprendi com as minhas células. É como se, oh meu Deus, nós não estamos aqui. Estamos recebendo uma transmissão porque na superfície das células tem antenas receptoras, sabe? Sim, eu falei para você, são receptores. Olhos, nariz, gosto, tato, eles leem o ambiente. Receptores lendo o ambiente, certo? Bom, existe um conjunto único de receptores que cada indivíduo tem. Duas pessoas não podem ter o mesmo conjunto desses receptores, que são chamados autorreceptores. E assim, cada pessoa tem um conjunto de antenas, mas elas são diferentes. Não existem duas pessoas que compartilhem o mesmo conjunto. Quando você coloca suas células ou um órgão no corpo de outra pessoa, seu sistema imunológico olha para essas antenas e fala, isso não é nosso. E depois elimina essas células. Isso é o que o sistema imunológico vai fazer, certo? Bom, eu estou no meio de tudo isso, entre os receptores, como tudo está funcionando, e de repente eu percebo, ei, espera um minuto, a diferença entre nós é apenas um conjunto de receptores. Se eu olho para a sua célula hepática e depois olho para a minha célula hepática, 99% elas estão fazendo exatamente a mesma coisa. Mas você tem os receptores Lewis e eu tenho os receptores Bruce. Sim, receptores são antenas. E sim, eles estão na parte externa da superfície da célula. E de onde você acha que o sinal está vindo para esses receptores? Não por dentro, mas por fora. E eu penso, meu Deus! Cada um de nós está recebendo uma transmissão diferente, uma frequência em algum lugar do ambiente. No termo física quântica, falamos de campos de energia. É sobre isso que eles falam. Em termos espirituais, falamos de espírito. O que é? Um campo energético. Bem, este foi o momento de transição da minha vida, sabe? A primeira coisa que eu disse foi, meu Deus, eu não estou aqui. Eu sou a transmissão do que está sendo captado aqui. Eu não estou aqui. É aí que está a analogia. Este é um aparelho de TV que você está assistindo, Lewis. Está transmitindo o programa Bruce agora mesmo. E quando você está vendo uma TV e ela para de funcionar, você fala, essa TV está quebrada. E eu digo, sim, não está mais funcionando. Agora a pergunta é, a transmissão ainda está lá depois que a TV quebrou? E a resposta é, claro que está. Como você sabe? Ué, pega outra TV, coloca no mesmo canal. Você consegue assistir a transmissão novamente. E exatamente isso, nós não estamos aqui. Estamos recebendo uma transmissão, mas não existem duas iguais. Ou seja, a transmissão está aqui. Esteja você aqui ou não. Porque eu era zero espiritual, sabe? Zero. Bruce tinha zero espiritualidade até ver isto. Então ele disse, meu Deus, minha identidade não está construída. Minha identidade é uma transmissão. Isso significa que se a minha televisão quebrar, minha televisão parar de funcionar, minha transmissão ainda está lá e pode ser captada por outro embrião com o mesmo conjunto de antenas. Mas se acontecer de novo, eu vou estar de volta. E de repente é como se todas essas coisas místicas tivessem começado a acontecer. Meu Deus, isso é real. E mais importante, perdi o medo da morte. Instantaneamente. Acabei de dizer, isto não é espiritualidade, isto é um mecanismo de espiritualidade. Eu vou, portanto, se eu morrer, ainda estou aqui como espírito. É como o medo da morte, que é o medo número 1. Começamos com o medo número 1, que todas as pessoas têm, porque só os humanos sabem que vão morrer. E então compramos histórias de religião e pagamos por essas histórias. E eles lhe disseram o que você pode e o que não pode fazer, um monte de porcaria, na verdade. Quer saber? Há coisas boas para aprender, mas também não há. Eles tiram o poder, te dão algo e depois tiram o poder. Então veio a mim a grande história. De repente, quando percebi, meu Deus, que sou uma transmissão em um aparelho de televisão, e eu disse assim, para mim mesmo, por que um corpo? Por que não é só o espírito? Minhas células perguntaram, tá pronto?
Se você for só um espírito, qual será o sabor do chocolate? Isso é muito profundo. Você tem que dar mais 5 minutos para processar isso ali dentro e terminar com ele. E a razão é esta: nossas percepções de nossas experiências físicas, qualquer coisa da visão, cheiro, som, tato, gosto, amor, é um sentimento. Isso é fisiologia. O corpo está traduzindo o ambiente em sensações que são transmitidas de volta à fonte. Então, eu vim aqui para experimentar? E eu digo sim, mas eu também vim aqui porque posso me mover e criar. Então, de repente, o grande boom, sabe, me acertou em cheio a cabeça, assim, Lewis. Eu me pergunto, o que foi isso? Eu disse, oh meu Deus, as pessoas pensam que você morre e vai para o céu. E eu disse, não, você nasceu para o céu. Por quê? Qual é a sua visão do céu? Bem, você é o Criador, manifeste isso. Meu Deus, nós podemos manifestar o céu. Eu digo, as pessoas se apaixonam, elas de repente sentem, isso é o paraíso, isso realmente é fantástico. E eu falo, olha, você manifestou. E de repente eu percebo, meu Deus, as pessoas estão tão perdidas, pensando, será que eu vou ficar bem? Vou para o céu quando eu morrer? E eu respondo, não, eu acho que vocês vão sentir falta disso, pessoal. Este é o paraíso. Se você entende como sair do programa, você se torna um manifestante do programa. Então o céu é um modo de vida aqui mesmo, agora mesmo, para todos. Quando crescemos, isso é especialmente importante em relação à saúde. A maioria das pessoas, digo, a maioria das famílias, quando alguém está doente, vai para o médico, né? Isso é bom, né? Você é uma criança, você vê a mamãe ir para o médico, você vê o papai ir para o médico, e depois você vai ao médico. E eu pergunto, por que você vai ao médico? E a resposta é, para minha saúde. E eu digo, sim, mas qual o objetivo? Você não sabe nada sobre sua saúde, mas eles sabem. Então você procura o conselho deles. E as palavras deles se tornam a sua verdade, porque você não tem outra verdade a não ser o que eles disseram. E de repente você se torna uma vítima em sua biologia, de acordo com o programa, porque o programa disse, sua vida é controlada por genes. E o que isso significa? Bom, até onde eu sei, não escolhi meus genes. E não posso mudá-los se não gostar dessa pessoa que eles ligam e desligam sozinhos. Vítima? O quê? Hereditariedade? Eu tenho genes. Não é a minha vida. São os meus genes. Certo, se meus avós tiveram um ataque cardíaco, então eu sou suscetível e assim por diante. Exatamente, né? o câncer. É como se, tem câncer na família. Oh, deve haver genes. E esse gene, será que eu tenho esse gene? Eu vou ter câncer. Então eu sou da família. E o medo continua e continua. Exceto por um fato interessante. Não há nenhum gene que cause câncer. Não existe um gene que cause ele. O câncer está associado a uma desarmonia. E assim, digamos, especialmente para as mulheres, elas estão muito preocupadas com o câncer de mama, né? O gene BRCA. A única coisa é que 50% das mulheres que têm o gene do câncer de mama nunca têm ele. Então, o que isso significa? Eu te falo, a posse do gênero não causa o câncer. É o estilo de vida que está em desarmonia que causa o câncer. O gene apenas acompanha isso. E agora, sabemos que 90% do câncer acontece com pessoas que não têm o câncer em sua família. Interessante. Então, de onde vem o câncer? O estilo de vida manifesta o câncer. Mas você pode mudar sua consciência, então pode mudar o câncer. Mas as pessoas só acreditam que são vítimas. Se Certo. você acredita que é vítima, você desiste do seu poder. Lembre-se de que vítima significa que não tem poder. Então eu digo, bom, quem tem poder? Sobre o meu espírito, a igreja tem o poder e eles me dizem o que eu devo fazer. Sobre a minha saúde, o médico tem o poder e eles me dizem o que eu devo fazer. E a minha vida se torna moldada por essas opiniões. Elas nem são minhas. Essa é a questão. Quando você acha que vai se tornar poderoso? Que tal quando você descobrir que é um espírito e que nunca poderá ser desligado da fonte? Ninguém pode te desconectar da fonte. Você não vai para o inferno. E a saúde? O que eles sabem? Na verdade, nos Estados Unidos, a terceira principal causa de morte é chamada de doença iatrogênica. A primeira é a doença cardíaca, a segunda é o câncer, e a terceira é o resultado de tratamentos médicos, chamada de doença iatrogênica. Sabia disso? Interessante. Portanto, a medicina é a terceira principal causa de morte. E eu pensaria um pouco antes, talvez eu não devesse seguir completamente a receita deles, né? Interessante, eu tô curioso, Bruce. Quantas pessoas no mundo você acha que são vítimas? A porcentagem de pessoas que você acha que vivem na condição de vítima?
Seria mais de 90%. Sério? Em todos os níveis. Sou vítima do quê? Do meu trabalho? Se eu não fizer o que eles disserem, perco o meu emprego, não vou ter dinheiro, assistência médica. E aí você fala, onde é que eu consigo dinheiro? Você aposta. Então, é melhor você começar a se conformar com quem vai te dar dinheiro. Em algum momento, você não está vivendo a sua vida. Você está vivendo o programa que você acha que precisa fazer para se encaixar no quadro. E se você vive o programa, é quase tudo destituído de poder. Eu não posso fazer isso não vai acontecer, eu sou vítima, entendeu? Claro. E apenas para constar, a palavra vítima é parecida com a palavra impotente. Certo. E quais são as diferenças entre a mente consciente e a mente subconsciente? Eu sei que você já falou sobre Bom, isso. esse é o jogo. Essa pergunta que você acabou de fazer agora é a mais importante, Lewis. Por esta razão, o subconsciente que eu disse é o equivalente a um disco rígido em um computador. Ele pode executar o show. Se você pressionar o play, ele pode fazer coisas. Você não precisa nem mesmo focar nisso. Ele faz por si. A mente consciente é o equivalente de alguém que está digitando no teclado, porque é você quem está colocando informações lá. A mente consciente, e aqui está uma parte importante, vamos começar com isto. A mente está controlando nossa biologia, isto é um fato. Mas quando você diz a mente, parece que há uma mente. Agora, é aí que as coisas dão errado, porque há duas mentes. E ambas têm funções diferentes. E o mais importante, elas aprendem de formas diferentes. O que são essas duas mentes? Bem, vamos começar com a última evolução bem atrás da sua testa, um pedaço de cérebro chamado córtex pré-frontal, a sede da autoconsciência. Eu sou um indivíduo separado de todos os outros indivíduos. Eu sou um e venho desta parte criativa. A mente subconsciente, como mencionamos, é apenas o disco rígido com os programas nela contidos. Então, qual é a diferença entre elas? Bem, a primeira coisa é isto. O que torna os humanos tão diferentes dos outros organismos é a mente autoconsciente ou consciente. Por ser criativa, ela tem imaginação. Eu poderia perguntar para você, Lewis, diz alguma coisa, te fazer uma pergunta, né? Tipo, me fala o que você quer da sua vida. Nesse momento, você vai pensar e dizer isso ou aquilo, isso veio da mente consciente. Ela é criativa, tem imaginação, visão, e se você tem uma visão, então você pode manifestar a visão. Você não pode manifestar uma visão se não tivê-la. A mente consciente cria visões, e é o que nós queremos. Mas a questão é esta, e este é o ponto crítico. A coisa toda está nesta parte, Lewis, aqui mesmo. E é isto, a mente consciente, que é a mente criativa, versus a mente subconsciente, que é a mente do hábito. Ela faz os hábitos e faz os programas. O programa é o hábito. Aperta o botão, inicia o programa. Aperta o botão, inicia novamente. Aperta o botão, inicia outra vez. Pronto, programa, criador da mente, certo? Então o significado disso é que é onde estão seus desejos e vontades. O que você quer? Ah, cara, eu quero isso. Ótimo. Você quer um bom relacionamento? Você quer o que mais? Um bom trabalho? Mais saúde? Tudo isso está no criativo. Os programas da mente subconsciente derivam principalmente de outras pessoas antes dos 7 anos de idade e não são filtrados, portanto, há programas bons e há programas ruins. E a mente criativa consciente é aquela que te dá um destino, um futuro, e a mente subconsciente apenas te dá o piloto automático, entende? De volta ao âmago do problema, em apenas 5% do dia a mente consciente está realmente empenhada em criar. E o que ela está fazendo em 95% do dia? Pensando. Então, o que isso significa? Imagina que o seu corpo seja um volante de um veículo. O consciente está segurando o volante e nos levando para os desejos e vontades, cara, certo? Mas se eu começar a pensar, então a mente consciente não está mais olhando para fora, porque o pensamento está dentro. É o pensamento que está por dentro. E bom, se você está pensando, então a mente consciente não está mais olhando para fora. E se você estiver dirigindo o carro e depois começar a pensar, a mente consciente solta o volante. E eu penso, meu Deus, mas não se preocupe, por quê? A mente subconsciente é piloto automático. O que você não está controlando com a sua mente consciente, a subconsciente inicia um programa e faz, certo? Agora, a questão sobre isso é que, se a mente consciente está pensando, ela está observando o que está acontecendo. E não, para observar o que está acontecendo, ela tem que olhar pela janela. Não pode estar olhando para dentro. Portanto, 95% do dia você não observa nem mesmo o seu próprio comportamento. Mas de onde vem esse comportamento?
do programa. Interessante. Se eles não colocarem suas vontades e desejos na vida deles, então você copiou o programa deles. Você não está indo em direção às suas vontades e desejos. Você vai para onde quer que o programa deles esteja indo. É assim que as crianças seguem o caminho dos pais, especialmente os músicos. Um músico, que é pai durante a programação do seu próprio filho, transmite toda essa música e coisas assim. Então essas crianças crescem e adivinha? Agora são músicos. As pessoas dizem, o gene da música. Não existe gene da música. Teve um treinamento. São os primeiros 7 anos de treinamento para ser isso. A questão é que 95% da nossa vida não vem das vontades e desejos. Vem de programas que vieram de outras pessoas e você não vê quando isso está acontecendo. Por que não? Porque você está tocando esse programa. Porque eu não estou prestando atenção. Eu digo, isso é porque você não vê. 95% da vida é um programa. E então a relevância sobre isso é de 60%, o que é desmotivador, ou autossabotador, ou limitador de crenças. Se diz que 95% do dia você está administrando sua vida e você é o único que não vê isso? Essa é a grande questão. Eu faço a mesma coisa durante 40 anos, está em todos os meus vídeos, mas tenho que fazer isso novamente porque o público aqui é diferente. Você tem um amigo, você conhece muito bem o comportamento do seu amigo. Você é realmente um bom amigo, e por acaso você conhece os pais do seu amigo. E um dia você vê seu amigo com o mesmo comportamento dos seus pais. Então você sabe que tem que contar para ele, Bill, você é exatamente como seu pai. Voltando para falar sobre o Bill, eu sei exatamente o que o Bill vai dizer o tempo todo. Vai dizer, como você pode me comparar com meu pai? Eu não sou nada como meu pai. E o público ri. Por quê? Porque está familiarizado com isso. Você quer uma história profunda? Essa é a história profunda. E o que isso significa? Todo mundo pode ver que Bill se comporta como seu pai. O único que não pode enxergar isso é o Bill. Explique isso. Simples. Bill baixou os programas do seu pai. Sim? Quando que ele reproduz? Quando ele está pensando. E quando que é isso? 95% do dia. Será que ele vê o programa? Não, o pensamento está dentro dele. Ele não está olhando para fora. Então Bill é o único que não vê que ele recebeu isso de outra pessoa. Por isso não é seu comportamento e ele poderia estar sabotando a si mesmo e é o único que pode não enxergar isso. E por quê? Porque ele está pensando. E eu vou te falar, se você estiver pronto para ouvir, escuta agora. Todos nós somos o Bill. Todos nós, todos os dias somos o Bill. Estamos tocando os mesmos programas. Olhamos para a vida, cara, não era isso que eu queria. Isso não é bom. De onde vem isso? Essas pessoas estão causando, essa pessoa é a culpada. Não, você é o criador. Não viu o que você estava criando. E quando tivermos a consciência pessoal disto, então o próximo passo é o empoderamento pessoal. Porque agora é como se, bem, eu estou fazendo isso, então sou eu quem pode mudar. Sou eu que estou conduzindo esse processo. Absolutamente. A questão é essa. E é por isso que todos os programas, Luiz, estão tão envolvidos com o despertar das pessoas. É hora de tomar o poder de volta e se tornar o que você quer ser nesta vida, porque você não percebe que está usando os programas que estão sabotando você o dia inteiro. Você não vê isso. Você é o único. Esse é o grande momento para acordar. E você me pergunta, o que eu posso fazer? Bom, você não poderia simplesmente tocar o programa? Isso não é fácil de fazer. Isso significa que você não pode pensar. E pensar é tão fundamental para tudo. Por isso, é muito difícil dizer, eu vou ficar atento. Isso significa que eu não vou pensar, vou ficar aqui na mente atual e prestar atenção ao que está acontecendo. E eu digo, ótimo, mas é difícil fazer isso. Se eu não ficar atento, então o que eu mais posso fazer? Mudar o programa. Se você mudar o programa, em 95% do dia, você estará manifestando isso. E aí, quando o programa estiver em execução, e mais 5% adicionais, quando a sua mente consciente estiver executando, cara, vai ser uma grande coisa. Isso seria 100% do dia, você estaria indo em direção aos seus desejos e vontades. Mas tem que olhar para o programa. E eu te pergunto, o que é o programa? Olha para a sua vida, o que você quer mudar, o que não está funcionando? Você pode me dar um exemplo? Você já trabalhou com muitas pessoas nas últimas décadas que têm muitos pensamentos limitantes e crenças limitantes que as A retêm. cultura é assim. Certo. Quais são as principais crenças limitantes que você ouve que a maioria das pessoas tem se não se programam em um determinado nível? Que você chama de estar num programa de alto nível.
Uma das principais crenças em que elas estão envolvidas é a falta de poder. Elas sentem na sua própria saúde, na sua própria realidade que são vítimas. Sou uma vítima dos meus genes. Sou vítima aqui. Ou seja, se o sistema de crenças for traduzido em comportamento, se eu acredito que sou uma vítima, então meu comportamento será como o de uma vítima, sem poder. Vocês me dizem o que fazer e eu vou tentar fazer o que vocês acabaram de dizer. E esse é o maior problema de todos, porque a física quântica que mencionei é uma ciência muito válida e o princípio número 1 é que você é o criador disso. E é meio que... E aí? Quando é que você vai ser o dono disso? E a resposta é, eu poderia dizer, mas depois você se afasta e alguns minutos depois volta ao seu mundo novamente. Demorei um pouco, aprendi e entendi que, oh meu Deus, é assim que funciona e eu ainda estava entusiasmado. Eu queria conseguir pessoas, queria dizer a qualquer pessoa para ouvir a sua experiência. É assim que funciona. Comecei, juntei algumas pessoas e comecei a partir. Deixei-me dizer como criar a mais bela experiência de vida, então eles olharam para mim e, Lipton, para um cara que diz que você sabe de tudo isso, a vida não parece tão boa assim. Interessante. Foi o meu despertar. Eu disse, como posso falar sobre isso, que é maravilhoso, se eu não estou praticando? E eu disse imediatamente para mim mesmo, não, vá, procura alguém para falar sobre isso. Por quê? Porque até que você faça isso, você precisa se importar. E quais eram as coisas que estavam te atrasando antes de você descobrir isso? Então, qual era o novo programa que você começou a implementar para si mesmo de forma consistente para poder ter um programa atualizado? Sim. Bom, uma das coisas, eu era professor em uma faculdade de medicina, sabe? Fazia um ótimo trabalho dessa maneira, mas, pessoalmente, a minha vida era uma droga. Sério? Eu estava arrastando um relacionamento e pensei, por que não? Agora que sei disso, fui programado sobre meus relacionamentos, observando meu pai e minha mãe. E eles tinham relações disfuncionais. Então o que você acha que eu baixei? Disfunções. Minha mente consciente avança e diz, sim, eu quero ter um ótimo relacionamento. E então eu me envolvo nisso. Mas minha mente subconsciente avança e diz, porém, que é assim que fazemos um relacionamento. E então, fim de jogo. Por quê? Porque eu não vi os comportamentos negativos que eu estava tendo. E nos meus outros relacionamentos, as pessoas viram isso. E foi um motivo de alarme. Acho que não quero estar com esse cara, elas diziam, né? Esse cara era eu. Então eu percebi isso e foi quando eu realmente tive que começar a mudar logo no início. Quem sou eu? Eu vou te dizer que o maior problema agora, após anos de trabalho, é que as pessoas, elas não se amam. O que isso significa? Se você tem um programa onde você não se ama, então racionalmente, logicamente, alguma pessoa vai amar você? A resposta é não. Porque você não se acha amável. É isso mesmo. E alguém diz que você é, eu te amo. Então você vai, bem, provavelmente não tem nenhum controle de qualidade. Eu não sei se eu sou amável. O que tem de errado com você? Então, em algum momento você se afasta e depois eles não estão mais lá. Então você continua. Eu não sou amável, ninguém tá aqui. Eu os empurrei pra longe, mudei isso. Eu tinha quase uns 45 anos. E eu tinha 0 relações de qualidade por toda a minha vida. Eu mudei o programa e dentro de alguns anos, estou agora com minha parceira Margaret. E o fato é que ela estava envolvida em um programa de treinamento de pessoas em oficinas. Ela entendia dos processos e outras coisas. E depois que acrescentamos a ciência e os processos, cara, hoje em dia a gente está vivendo bem. Nós somos entrosados. Nós estamos vivendo, assim, uma lua de mel há 26 anos. Sério? 26 anos acordando e falando, uau, você ainda está aqui, outro dia feliz, outro dia apaixonado, que ótimo! Mas se eu não tivesse mudado o programa, isso nunca teria feito parte da minha vida. Teria dificuldades durante todos os meus dias. Como você mudou isso e começou a fazer uma substituição de um programa anterior? Bem, a primeira coisa, fazemos testes musculares. Você é um atleta e você sabe sobre músculos, então vou te falar sobre testes musculares. A mente consciente é a mente criativa e a mente subconsciente é o programa. Mas a mente subconsciente, sendo um processador massivo, controla os músculos. O subconsciente não pensa, cara, ele é boom, apenas um programa muito rápido, com reflexo, sabe? Se você faz uma declaração...
com a sua mente consciente, a mente criativa e a mente subconsciente não concordam com isso, não há base para apoiar essa declaração, então as duas mentes não estão em harmonia. E o que acontece quando elas estão em desarmonia? E a resposta é que a mente subconsciente enfraquece os seus músculos. Ela fica mais fraca. Como deixamos elas em harmonia? Você tem que se certificar de que quaisquer que sejam as declarações que você esteja fazendo coincidam com o programa subconsciente. Se você quiser uma declaração que seja positiva e seu programa subconsciente não a tiver, então você pensa e, bem, é aí que eu tenho que consertar a mente subconsciente. Não preciso consertar a mente consciente. É aí que voltamos para, então, programar o subconsciente. Escrevendo meu livro Biologia da Crença, cheguei a 3 momentos diferentes. Comecei, cheguei na metade do caminho, fiquei esgotado, simplesmente travei. Fiquei tão chateado porque eu realmente queria escrevê-lo. Então, fazendo testes musculares, descobri que minha mente subconsciente não suportava escrever o livro. Então pensei, por quê? E a resposta foi, é que eu sou cientista e se eu escrevesse um livro que tivesse espiritualidade nele, perderia o apoio dos meus colegas. Então, minha mente subconsciente estava dizendo, ok, já chega de escrever isso, porque se você concluir isso, você será excluído da sua sociedade. Lembro de fazer um desses testes, eles são chamados de 15 minutos ou menos, né? E no processo, parte dele era, como eu quero que este livro seja escrito agora? Eu disse, bem, quero que ele seja escrito rapidamente, porque perdia muito tempo nisso. E eu pensei que ficar se esforçando por ele era uma dor. Achei que talvez devesse ser divertido e fácil, ou o que quer que fosse, né? Eu equilibrei eles e esqueci do problema, porque eram apenas 15 minutos, e foi tipo, sim, eu deveria fazer algo a respeito disso, sabe? Blá, 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 blá. E meses depois, acredita, meses depois, o livro ficou pronto. Uau. Lembro de receber, revisar, mandar para a editora. Esta é a versão final, então envia ela à editora, dá uma olhada na última página, olha a última coisa, a última linha, tá terminado. E eu me empurrei de volta para a cadeira e falei, uau, isso foi rápido e divertido, foi fácil. E eu pensei, meu Deus, essas são as palavras que escolhi para o programa e que eu esqueci completamente. Então programei minha mente dessa maneira e no momento em que terminei o livro, eu disse, rápido, divertido e fácil. E foi esse o programa. E foi o que me tirou desse outro caminho. Mas voltando para o amar a si mesmo, porque posso dizer agora, de fato, que estou envolvido com tantos programas de mudança de crença. Mais de 80%, geralmente 90% de cada audiência não testa positivo para o amar a si mesmo. Esse é um número muito grande. E isso explica por que tantos casamentos se desfazem, porque nunca se conectaram realmente. Eles têm uma superfície muito bonita, mas seus programas subconscientes se chocam. Pum! Acabou. Não está funcionando. Então, o que eu vou te explicar? Você é um atleta, então eu sei que posso falar isso. Onde a programação funcionou e assim ela continua. Se uma criança de um time esportivo não está indo bem, o treinador vai lá e fala, por favor, tenta mais, você poderia fazer melhor que isso. Não, o treinador sai e diz, isso não é bom o suficiente, quem você pensa que é? Você não é digno de estar nessa equipe, blá blá blá. Imediatamente o jogador e a mente consciente pensam, meu Deus, é melhor eu treinar mais para ser melhor. Agora, eu digo, se um pai estiver agindo como um treinador e a criança tiver aí 5 anos de idade, sabe por que isso importa? Eu te respondo. Eles não estão usando a mente consciente aos 5 anos de idade. Eles estão na fase de registro. E o pai fala, isso não é bom o suficiente, você não merece isso, não é capaz, quem você pensa que é? A criança não está assimilando o que o pai pretendia falar com isso. Ela só está registrando, não sou capaz, não mereço, não sou nada. Então 95% da vida daquele programa é o que vai acontecer com ele, vai gerar conflito. Se ele não se ama, porque a primeira coisa que você critica é a si mesmo, né? Eu não sou bom o suficiente, não sou isso. Bem, agora você é um autocrítico. E no momento em que você é autocrítico, você simplesmente cancela todo o jogo nesse momento. O que é esse equilíbrio muscular de que você estava falando? Chama teste muscular. Como você faz isso? Bom, eu poderia usar qualquer parte do corpo com músculos. Empurrar a sua cabeça com um dedo normalmente é feito com um braço, né? Você coloca seu braço pra cima. Meu braço e você Entendeu? empurra meu braço pra baixo. Esse é o jogo.
Não é luta de braço. As pessoas pensam, eu explico. Não, não. A ideia é essa, você tem que manter o foco. Você faz uma declaração e mantém sua mente nessa declaração. A diferença entre isso e... Me dê um exemplo de como... Eu me amo. Eu me amo. Eu me amo. Estenda seu braço. Ponto. Se o consciente e o subconsciente concordarem em ficar com os músculos de uma pedra, você poderia fazer elevações nesse braço, ok? Mas se o subconsciente não concorda com a mente consciente, você diz, eu sou amável, e a mente subconsciente te dá todas as razões pelas quais você não é, então adivinha. Agora, as duas mentes estão em desarmonia, e agora o braço vai se mover. E bem, quando ele se move? Tudo o que você precisa é saber quando ele se move assim, entendeu? Qualquer empurrão, de qualquer coisa, sabe? Se ambos concordarem, isso é sólido, isso não vai se mover. Mas se os dois não estiverem de acordo, então até mesmo o primeiro movimento de queda. É isso, você não precisa nem tentar mais. E como você programa essas informações? Você disse que foi uma coisa de 15 minutos que você colocou no programa? Bem, vou dizer 3 maneiras de programar, para que não haja apenas uma. A que eu vou dizer é uma rápida, é a milagrosa, certo? Eu penso, quais são as outras maneiras de programar um hábito? Bom, como você adquiriu o hábito? Porque você esteve em hipnose por 7 anos. E como você entra em hipnose? Eu te falo, adivinha? Lembra que quando você está no trabalho, você tem uma vibração maior? Então você chega em casa, essa vibração se acalma, alfa, até o momento em que você adormece, está em vibração calma, teta. Isso é hipnose. Portanto, colocar fones de ouvido à noite com um programa do que você quer que seja verdade em sua vida e simplesmente escutá-lo, você vai pegar no sono e o programa está falando com seu subconsciente, essa janela é bem pequena, então você repete muito isso, basta colocar os programas. Então um dia você acorda e o programa já está se manifestando, entendeu? Isso é hipnose. Chama-se auto-hipnose, ok? O segundo modo, você ainda aprende coisas depois de 7 anos de idade, dirigindo um carro, tocando um instrumento, esportes, o que quer que você tenha aprendido, ok? Como você aprendeu? Porque se tornou um hábito. Você repetiu, praticou. É isso que cria um hábito depois de 7 anos de idade, a repetição. Certo. Tudo o que você quiser, você tem que praticar para poder manifestar, certo? A terceira maneira é aquela que estávamos falando, a nova forma da psicologia chamada psicologia energética. E o que isso faz? Talvez você já tenha visto alguém ler esse livro. O nome dele é Super Learning. Você pode abrir um livro em qualquer página e pegar seu dedo, descer a página e ler tudo tão rápido quanto isso. Eu fiz isso, eu li cada palavra da página. Isso é chamado de superaprendizagem. Estas técnicas, psicologia energética, engajaram na superaprendizagem. E o que é fundamental? Os fones de ouvido à noite, a repetição, consumir, repetição. Você tem que fazer as duas coisas, psicologia energética, e você consegue fazer o download de um comportamento em 15 minutos. Você se afasta, é totalmente diferente, apenas boom, rápido assim. Parece que você é um macaco da nova era, sabe? Porque desde então eu tenho estado envolvido com isso. O neurocientista Jeff Fanning estava no seu laboratório fazendo coisas de neurociência, mapeamento cerebral. Alguém no seu laboratório que já trabalhou por lá, passou por esse processo de psicologia energética que eu tô falando, se chama Isaac Kay, voltou ao laboratório e disse pro Jeff, você pode mudar suas crenças em tantos minutos. Ele falou, não dá, eu sou um neurocientista. Eu sei que você não pode fazer isso. Eles ficaram discutindo pra cá, pra lá, mas eles estão ali no laboratório. Até que o Jeff falou, coloca esses conectores de eletrodos, essa touca EEG, coloca na minha cabeça. Você faz o processo então, vamos ver se muda. E a sua vida inteira mudou. Sério? Virou tudo de cabeça pra baixo, porque agora estava na tela, sabe? Não era imaginação. E mostrou que o cérebro de repente se tornou o que é chamado de função cerebral inteira. O cérebro inteiro se iluminou. Ele tinha visto isso só em grandes meditadores. Foi a única vez que ele tinha visto isso. E é muito poderoso. E é gravável. Essa é a parte legal. Não é só uma boa ideia. É realidade. Está na máquina. Eles mostraram. De fato, é tão óbvio que os eletroencéfalos, como linha, mostram. Então, o público não pode entender, mas os neurologistas, quando eles vão ler essas linhas, eles entendem o que está lá. Mas ele começou a dar algumas palestras, onde chamavam alguém que quisesse participar, mudando uma crença, colocaria uma tampa na frente da plateia, mas depois mostrando na tela grande a leitura do eletro, né? Fizeram isso que é chamado de equilíbrio Isaac-Kay. E o público ficava... Era assustadoramente diferente. Todo o padrão do cérebro tinha mudado completamente na frente de todos, apenas fazendo o processo. Eu falo isso só para dizer que parece nova era, mas não é. Existe uma medida científica objetiva para isso.
Basicamente, o que acontece? Ele estimula uma super capacidade de aprendizagem e você pode fazer download, assim como uma criança antes dos 7 anos de idade. Isto é, quando as crianças tinham atividade cerebral inteira antes dos 7 anos de idade. É assim que eles podem fazer o download de coisas instantaneamente. Basta fazer o download. Faça o download. Após os 7 anos de idade, o cérebro inteiro, o hemisfério direito e esquerdo, há uma linha bem no meio do cérebro. Eles são chamados de 2 hemisférios, né? Tem o esquerdo que vê imagens inteiras e o direito que vê as peças. Eles trabalham de modo diferente, certo? O hemisfério esquerdo vê a parede de tijolos e o hemisfério direito vê os pequenos tijolos na parede. O hemisfério esquerdo é intelectual, o hemisfério direito é emocional. Estes são personagens complementares. Desde que o cérebro esteja interligado, eles trabalham em conjunto. Mas depois de 7 anos de idade, o que acontece? Eles se separam. Então, durante o dia, a cada 2 horas ou mais ou menos, você está no lado esquerdo. E algumas horas depois, você está no lado direito. E qual que é a diferença? Às vezes sou mais intelectual, às vezes mais emocional na minha abordagem. E aí as coisas vão se confundindo, né? Chega uma hora que vai tudo pro ventilador. Quando um casal está discutindo, digamos que o homem está no hemisfério esquerdo, ele tem todas as palavras, né? Ele está cortando com todas as palavras. E a mulher, nesse caso, está do lado direito. Ela está no hemisfério emocional. Então ela fica, ela não tem palavras, né? Aí 2 horas depois, ela entra no seu lado intelectual e ele no lado emocional. Ele vai pra casa, põe a mão na cabeça e fala, puxa vida, estraguei tudo. E ela, nossa, eu devia ter falado isso, aquilo. Certo. E toda a ideia é que quando somos adultos, separamos as funções, o que então muda nosso caráter durante o dia. As modalidades de psicologia energética estão estimulando, reunindo-as novamente, como uma criança com menos de 7 anos de idade. Quão rápido foi necessário para que uma criança baixe algo? Você ouviu dizer que ele fez o download? Esta é a rapidez com que ele faz o download. Exatamente. Então a psicologia energética pode reescrever um programa que você teve em toda a sua vida em poucos minutos. E mudá-lo. E como a gente faz a psicologia energética? Como é que a gente entra nisso? Imagino que praticando? Certo, eles estão no meu site. Vamos dizer simplesmente brucelipton.com. Eu listei modalidades de mudança de crença, cerca de 25 ou 30 versões diferentes da psicologia energética. Existem alguns descritivos sobre cada um deles, depois um website no qual você pode entrar e obter mais informações. Então, eu dou às pessoas uma opção para dar uma olhada lá e é uma variedade das maneiras que você pode fazer isso. Eu estou familiarizado com uma. Estou familiarizado porque mudou toda a minha vida e eu vivo hoje um céu na terra. Publico meus livros, vivo bem no meio desse lugar maluco. Meu mundo eu ainda estou feliz todos os dias. No meio desse lugar maluco, você tem felicidade e amor. Absolutamente. Nós somos criadores. Exatamente. Eu vi você compartilhar em algum lugar que a Matrix não era ficção científica, mas um documentário. Absolutamente, 100%. A premissa nada mais é do que todos foram programados. Essa é a premissa. Eu digo que isso não é uma premissa, é uma realidade durante 7 anos. Um pouco de história agora. O grupo católico chamado Jesuítas falaram aos seus seguidores durante 400 anos. Me dê uma criança, e quando ela tiver 7 anos, eu lhe mostrarei o homem. Eu te pergunto, o que eles sabiam? Exatamente do que a gente está falando, que os 7 anos é o programa pelo resto da vida. 95% do programa. Uau! Do que os pais, eles têm que estar cientes se são pais novos, se criam filhos nesses primeiros 7 anos... O que é que eles devem falar ao longo do dia e como devem se comportar? Qual deve ser o comportamento? Como é que eles têm que se conectar como casal e se comunicar com as crianças? Como é que deve ser? Isso talvez seja uma das coisas mais importantes, Luz, para entender, porque as crianças são o futuro da civilização. Temos inconscientemente desencorajado pessoas, dando a elas crenças que tiram seu poder. Em contraste, um pai deveria ser aquele que diz: você é o mais inteligente, você é o mais brilhante, o mais esperto, mais amável, mais criativo, sabe? Todas essas coisas. Por quê? Porque elas se tornam programas. Então, quando a criança cresce, ela pensa: eu sou mais criativo, mais inteligente. Eles têm 95% desse programa trabalhando para eles por dia, estão manifestando o paraíso. Se os pais entenderem isso, sabe? Vou ser um pai consciente porque eu ouvi o Bruce Lewis falando sobre o fato de que se eu disser todas essas palavras maravilhosas ao meu filho, elas vão ser ótimas no futuro, saudáveis, vibrantes, e isso é verdade.
Então eu digo que, bem, sim, mas você deixou algo de fora. O quê? Você só está consciente como pai ou consciente como pessoa em 5% do dia. Quando você está pensando hoje, eu tô sendo um pai consciente agora, lá tô eu fazendo algo muito consciente, 5 minutos depois, você está em um programa que você recebeu dos seus pais e que tira o poder. Você não viu, mas os seus filhos viram. Porque as crianças estão registrando coisas a todo momento, assim, rápido, sabe? Então, um dos maiores problemas em ser um pai consciente é reconhecer que, ei, você vai lutar com sua própria consciência 5% do dia para ser um pai consciente. É uma pena que você precise estar consciente o tempo todo. Mas isso realmente funciona muito bem, porque em um relacionamento amoroso, e este relacionamento é realmente crítico, antes de ter um filho é necessário reconhecer que quando as pessoas se juntam, elas trazem bagagem com elas. Todos trazem bagagens, todos fomos programados. Algumas das bagagens podem não ser tão boas assim. A questão é a seguinte: se as pessoas não sabem sobre a bagagem, o programa, o subconsciente, eles se juntam e então alguém faz alguma coisa, o outro fica bravo e então eles brigam e há todo tipo de abuso acontecendo e nenhum deles queria ser grosso. Ambos queriam estar no momento feliz da lua de mel para sempre, mas 95% estava vindo do programa. Portanto, discutir e brigar, na verdade, só empurra as pessoas para longe. Mas se você sabe, e se o seu parceiro sabe, que algum desses comportamentos que temos, que são péssimos, não vieram das nossas vontades e desejos, os amigos, eles vieram de um programa, então não há mais brigas, mas sim a oportunidade de dizer, você quer mudar esse programa? Sim, porque nós não somos como o Bill, daquela hora que eu estava dizendo. Porque se as pessoas brigam, estão apenas se afastando um do outro. Mas se você começar a se comunicar, existe uma oportunidade de reescrever. E bem, o que acontece se ambos do casal reescrevem todos os programas que são negativos? Cara, todo dia vai virar uma lua de mel, 100%. Vai ser assim. Infelizmente, 50% dos casamentos acabam. Por quê? Porque quando esses programas ruins surgem, eles não sabem como lidar com isso. Gera briga, raiva e tudo isso, é claro. O fogo vai se apagando. Nós falamos sobre muitas pessoas que são vítimas, né? Por que você acha que tantas pessoas se concentram na identidade de vítima e se agarram tão firmemente a isso, quando sabem que poderiam reprogramar suas crenças e começar a viver de uma maneira mais harmoniosa, sendo uma pessoa que se torna manifestante na própria vida em vez de uma pessoa que é impotente? É porque as pessoas acham que é muito difícil, muito complicado. Por quê? Porque eles não sabem apertar o botão de gravação. Muitos deles estão apenas falando de si mesmos. Aí eles viram pra mim e falar, Bruce, você consegue, você vai fazer isso, vai fazer aquilo. E eu falo, olha, vamos parar por um segundo? Para quem que eu tô pedindo para melhorar? Pro meu subconsciente. Não há ninguém lá dentro. Com quem você tá falando? Não tô falando com ninguém. Com ninguém! E eu penso, bem, isso é uma grande perda de tempo, cara, porque não é de lá que vem a mudança. Eles não sabem como apertar esse botão. Se você não sabe como apertá-lo, é frustrante. Aí você fala, dá muito trabalho mudar, não é fácil, leva tempo. Estas são as crenças, e eu digo por quê? Porque eles tentam e isso não funciona. E isso é porque eles não sabiam como apertar o botão de gravação. As pessoas falam para pensar positivo, mas eu pensei positivo e nada mudou. Não está funcionando. Não, porque você pode pensar o quanto quiser, mas o problema é que enquanto você está pensando, você na verdade está no programa negativo, para que você possa estar pensando em ser positivo. Isso está na verdade criando um problema negativo, porque você não está prestando atenção quando você está pensando em ser positivo. Esta é a questão. As pessoas têm a sensação de que podem mudar, mas não fazem nenhum esforço. Elas não querem entrar no jogo porque sentem que levaria muito tempo ou não funcionaria. Eu tentei e não funcionou. Então eles desistem e a vida segue, Segue como sempre foi, apenas da maneira como viveu, desde os 7 anos de idade, sempre seguindo esse programa. E se alguém disser, quer saber, eu sou uma vítima mesmo. Tem muita coisa acontecendo, eu não tenho tempo para fazer essas coisas desse novo programa que você fala. Esse botão de gravação é muito cansativo, eu tentei, comecei e parei. Talvez seja com saúde, grana, relações, e eu sou um fracasso em tudo isso. Se você apenas pudesse dar às pessoas uma coisa de 5 minutos para fazer, nesses 5 minutos você deveria focar em alguma coisa. Esse é o problema. Para dar início. Bom, a partir do momento
Que você começa isso é como se fosse a primeira vez que eu realmente comecei a ter consciência de que meu subconsciente estava me controlando. Eu estava no carro, parei em um sinal vermelho e percebi que ia me atrasar. De repente comecei a me criticar. Você não faz as coisas direito, você não é bom. Ah, você é idiota, como esquece disso? Foi nesse momento que eu percebi. Espera aí, estou ouvindo o que essas palavras dizem. Eu na verdade estou prestando atenção. Não estou apenas dizendo as palavras, estou dizendo as palavras e estou realmente ouvindo. Eu pensei, quantas coisas positivas eu falei? 0. Olha só, eu comecei a perceber que temos que parar e prestar atenção. O tempo suficiente nessas coisas que a gente pensa e fala. Porque elas fluem constantemente. Tem que parar, tem que sintonizar e dizer, o que eu estou pensando? Porque se você começar a perceber que a maioria dos seus pensamentos são negativos, isso não é bom o suficiente, não vai funcionar, blá blá blá. Essa é uma voz criativa da qual está falando. Essa é a voz criando tudo o que você acabou de ouvir e pensar. E agora faz parte da criação. E se você parar? Se você apenas disser, peraí, eu não vou chegar atrasado, eu vou cobrir esse relógio aqui para não ficar me enchendo o saco. Eu cheguei lá na hora certa, por quê? Porque eu não me concentrei em todos os passos entre aqui e o destino final, eu só pensei que tinha que chegar lá e pronto, eu tava lá. Foi assim que funcionou, certo? Então, o que uma pessoa pode fazer? Acho que a primeira coisa é que eles acordem a tempo suficiente para ouvir. Você está se dando a uma visão positiva do futuro? Ou você já está cancelando o futuro com coisas negativas que você pode trazer à tona? Qualquer que seja o número de coisas negativas. Isso não vai acontecer por causa de X. Preencha o X. Você pode colocar qualquer coisa lá dentro. Isso não vai acontecer. Eu digo, até que você entenda, oh meu Deus, não estou pensando um pensamento positivo nesse processo. E se eu não estou pensando positivo, então não quero que esses outros pensamentos se manifestem. E essa foi uma chamada para despertar. Entendeu? Existe um lugar onde achamos que ter um pensamento negativo é ter um pensamento positivo? Não posso dizer isso porque é uma ilusão, é um delírio, não é uma realidade. Um pensamento negativo só é realidade quando você manifesta. É apenas quando você está manifestando. E quando você quer parar de manifestar? Quando você parar de se corrigir. Não, eu não quero pensar nisso. Não vou pensar em algo positivo. Vou te dizer uma coisa. Quando estivesse de volta, eu teria sido o que chamamos vagamente de maníaco depressivo. Eu ficaria feliz a maior parte do tempo, depois alguma coisa daria errado, então a próxima coisa que daria errado me faria entrar numa espiral, depois ficar pior, totalmente deprimido, falando comigo mesmo, coisas ruins. Você não é esperto, você não é bom, o que quer que fosse. E este é um processo repetitivo. Uma vez que começa, é como se... aqui vamos nós de novo, outra vez. Eu estava no meu laboratório fazendo alguma coisa que exigiu muito trabalho para que isso fosse feito, né? E depois houve uma parte em que eu preparei o experimento, depois fui fazer o experimento, levei 2 horas para preparar, depois comecei a executar. E se você errar, mesmo que um pouco, a coisa vai toda para o lixo. Eu estava no meu laboratório fazendo uma experiência, né, que exigiu muito. Tem que ter um preparo e tal. Na primeira vez eu gastei tempo, fui lá e deu errado. Falei, oh meu Deus, o que foi, né, que eu fiz errado? Mais uma vez eu tentei e tal, e na segunda vez errei de novo. Aí na terceira vez eu já estava irritado, porque agora eu tinha passado mais de 6 horas do dia repetindo essa experiência que não funcionou. Bravo comigo mesmo, falando, seu idiota, você não faz nada certo, e não sei o quê, foi engraçado. E aí eu estava na sala e de repente uma voz na minha frente falou, você não tem nada melhor para fazer do que ficar ouvindo essa porcaria? Uau! Por um momento, fiquei confuso. Eu era o único na sala. Era o meu superior, olhando para mim, passando por isso e dizendo, você realmente não tem nada melhor? E eu ri, isso foi meio engraçado. Eu disse, claro, prefiro ir ver um filme. Tinha um jornal, eu peguei ele, eu encontrei um filme, fui ao cinema, saí, respirei e sem mais depressão. Desapareceu, pronto. Da próxima vez que comecei a ficar para baixo, eu me lembrei disso. Não tenho nada melhor para fazer? Eu comecei a rir, imediatamente mudei, fui, fiz outra coisa e pronto, foi uma escolha. Eu podia ou continuar insistindo nisso, ou fazer uma outra coisa, e foi o que eu fiz. Adivinha? Depois de várias vezes, não muitas, mas várias vezes, nunca mais fiquei deprimido, cara.
tinha o hábito de que, se eu começasse a ir nessa direção, o hábito era ir fazer outra coisa. E isso agora tem sido uma parte importante da minha vida. Não carrego mais nada comigo. E eu estava me sentindo livre porque, oh meu Deus, eu costumava ficar tão triste ouvindo o quanto eu era incapaz, falando comigo mesmo sobre quanto eu era péssimo. E agora é como se isso já não existisse mais. Se você está vivendo consigo mesmo e acredita que não é uma pessoa amável, então você está vivendo com esse seu eu negativo e você fica ansioso, você fica estressado, preocupado do que as pessoas estão pensando sobre mim, eu não sou bom o suficiente, outras pessoas vão pensar isso, eu não vou ser aceito, São vão pensamentos embora. conscientes. É, Enquanto você pensa, quem está comandando? o O subconsciente. problema é que você está pensando nisso. É, exatamente. Eu penso nisso e o problema está acontecendo enquanto eu estou pensando nisso. E como um biólogo celular e pesquisador, o que é que acontece com as nossas células físicas no mundo material quando a mente subconsciente e a mente consciente também estão direcionando energia negativa para elas? Autossabotagem. Você está manifestando isso na vida. Você está manifestando isso para uma vida positiva? Bom, isso é uma escolha. Se você quer se manifestar para uma vida negativa, isso é uma escolha também. Mas se você começar a manifestar, então as consequências disso se manifestarão no processo. É uma escolha. As pessoas não acreditam que seja uma escolha porque se deixam levar por elas sem olhar para si mesmas, dizendo: ei, espera aí, este é um momento de escolha. É por isso que aquela voz me despertou, me tirou desta vida. Porque uma vez que ela disse isso, foi engraçado. Foi tão engraçado que sempre que começa a ficar mal, eu começava a rir, parava com o que estava fazendo e a questão ia se diluindo. Já faz anos desde que eu tive problemas com estresse pesado. Sério? Sim, Você anos. costumava ficar muito mais irritado e Bem, quando as coisas não reagir, né? estavam funcionando, eu ficava mais frustrado na maioria das vezes porque as coisas não estavam acontecendo da maneira que eu queria. Agora é tipo, você tá brincando comigo? Eu sou como esse cara feliz. Eu tô acordado, adivinha? Tenho mais um dia para experimentar. Não tenho ideia do que vai acontecer. Eu faço coisas boas e depois as coisas boas voltam. Ótimo! Esta é uma vida ótima. Isto não é uma coincidência. Eu sei disso do ponto de vista científico. Sei disso porque sei dos meus primeiros 40 com aqueles programas que recebi da minha família. Até irmãos com câncer eu tenho, infelizmente, mas é porque tudo isso foi resultado de uma mesma programação. Então não é genético, é programação. 100%. Quais são 100%. algumas afirmações diárias que você começou a implementar quando viu esses pensamentos depressivos chegando ou de autossabotagem? O que você mudou nas afirmações e nos pensamentos? O que é que você começou a dizer Foi para apenas você? a consciência de que, como eu disse, a primeira luz de alerta que acende de repente. Comecei a ver essa luz. Foi como se a primeira vez que me atentei para isso, pensei: que diabo você está pensando? Isso foi o mais importante, porque então eu criei o hábito de não ir mais nessa direção. Comecei a perceber: é por isso que eu estou pensando nessa coisa negativa? Então muda isso agora, faz uma afirmação positiva imediatamente, sabe? Porque essa negativa está te levando para outro lugar. Mas aí você cria a repetição de um hábito bom para quebrar esse padrão ruim. E vai fazer sem nenhum esforço. Por isso que eu amo os hábitos. Você nem precisa pensar neles, são automáticos. Você se foca nesse hábito realmente grande e vai viver o dia, vai viver a vida. Vai ser um verdadeiro paraíso. Você pensa nas outras coisas e o hábito roda em segundo plano. Isso que é legal. Então você programa e a sua vida vai rolar. Adivinha? Depois você vai estar 95% do dia manifestando o céu, enquanto os pensamentos positivos trabalham em segundo plano de modo automático por você. Para aqueles que estão ouvindo, assistindo e estão dizendo: olha, Bruce, isso parece ótimo, mas eu já ouvi falar sobre pensamento e mudança 1 milhão de vezes e isso não funcionou para mim. Como é que você pode elevar isso de uma coisa supersticiosa para uma evidência científica real? Bom, o que era realmente importante para mim, porque eu conhecia a experiência do Psyche, e ela me ajudou, mas eu não tinha consciência do que ou como. Eu falei: legal, isso foi ótimo. Mas quando eu vi os resultados que o Jeff Fanning mostrou gravando a atividade cerebral enquanto o processo estava acontecendo, é como, cara... Do cérebro?
Isso, do cérebro. É uma função real, real. Não é uma sugestão, é um mecanismo. E isso me deu um caráter mais positivo para seguir em frente, porque eu vi que isso não é só coincidência, cara. Isso é uma manifestação. Todos temos essa oportunidade de nos manifestar, mas para muitas pessoas, seu sistema de crença sobre isso é que eles são vítima, que são tão presas e que é assim que as coisas são para eles. Ah, minha vida, meus genes fizeram isso por mim, eu nasci assim, vou morrer assim. Cara, agora você percebe que é uma máquina, você vai jogar e vai viver e as coisas vão acontecer, porque você mudou o seu sistema de crenças e ficou muito melhor. Certo. Uau. A gente estava falando sobre dinheiro, mudanças e realmente voltar a se amar. Eu penso que quando a gente volta a se amar, isso permite que a gente possa se curar, para que a gente possa se sentir inteiramente completos. Então a gente passa para um campo energético de poder receber abundância, saúde, relações de qualidade, porque a gente não se abandona de novo quando a gente vê alguém parecido com aquilo que éramos no antigo programa. Então, como a gente pode usar isso para combater as doenças e permanecer num estado de saúde que garanta que nossos corpos estejam saudáveis e eliminando doenças que possam vir a aparecer no caminho? Novamente, a doença é inferior a 1% da genética. Portanto, o resto é estilo de vida, tá? Isso significa, você está cuidando de si mesmo? Se você não se ama, então com certeza você não está cuidando realmente de si mesmo. Porque quem se importa com isso? Isso não significa nada. Desde que 80% ou mais das pessoas que eu conheço dão um positivo para um eu me amo, você pode ver uma população enorme que não está se esforçando de verdade. É sempre o mesmo papo furado. Sim, vou me exercitar amanhã. Sim, eu vou fazer na quinta. Talvez na próxima semana eu comece o exercício. Eles não estão fazendo isso. Quando você vai fazer? Você sabe o que é realmente interessante? Olha, muito importante. Nós somos campos de energia, certo? Só que quando eu falo isso, as pessoas ficam tipo assim... Claro. O mundo que percebemos como o corpo físico, corpos, sala, câmeras, tudo físico, isso é uma ilusão. Agora, isso é muito difícil para as pessoas, porque você cresceu, tudo era físico e de repente chega eu dizendo que é uma ilusão. É energia, porque é isso que a física quântica reconhece. Você desmonta o átomo e quando você finalmente chega aos pedaços inferiores, eles não são físicos, são unidades de energia como pequenos pedaços rasgados. Então isso tudo é energia que interage, que molda a matéria. Agora, Einstein disse isso. Ele disse, eu vou dar uma breve explicação e isso é muito profundo. O campo, isso significa energia ambiente. O campo é o único organismo que governa a partícula. O que significa isso? Bem, a partícula é a percepção da matéria. A energia é o único organismo governante do que percebemos como matéria. O que estamos focando na matéria aqui. As pessoas ignorando que, na verdade, não. É a energia que trabalhou para criar tudo isso que está aparecendo aqui. E eu pergunto, bem, e quanto à energia? Como estou criando minha vida? E aí vem a parte bonita, os fios na cabeça, eletro, eu poderia ler a sua função cerebral. São os pensamentos que estão na sua cabeça. Espera, tem um novo dispositivo. Não é EEG, é chamado MEG, é magnetoencefalografia, não a eletro. O que ela faz? Ela lê a função cerebral, cara. Isso é demais, uma sonda por fora. Sério? Sim, agora você tem que parar e apenas dizer, o que isso significa? A resposta é que seus pensamentos não são contidos na sua cabeça. Eles são transmitidos para o campo. E o campo, você está gerando um campo de pensamento. E o campo é o único organismo que governa a matéria particulada. E de repente você tem que inverter os papéis. É por isso que a física quântica disse, é nossa consciência que está criando essa experiência aqui fora, porque estamos transmitindo para este campo. E é interessante porque o que trouxe isso à tona é que algo que eu estava pensando. Um cara que eu conheci há algum tempo, Clive Baxter, ele faleceu e fez experimentos com plantas. Ele era o cara que trabalhava com detectores de mentiras, lendo energias e coisas do gênero. Mas ele estava brincando no laboratório e colocou o detector em uma planta, e então disse, eu vou matar aquela planta. Eu vou matar aquela planta. Eu vou matar aquela planta. Sem resposta, nada. Aí ele ficou bravo, porque não estava acontecendo nada.
Foi quando ele se levantou e realmente ia jogar a planta fora. Ele se levantou e de repente a atividade elétrica começou por toda parte. A planta enlouqueceu. É porque tem uma grande diferença entre ter a intenção e fazer a ação. Interessante. Sei que você sabe que o que me irrita são os mosquitos. Eles estão na parede e eu penso, eu vou pegar e vou matar aquele mosquito. Vou pegar um jornal, estou me aproximando dele, ele está ali, está sentado. Eu vou e bem na hora do golpe ele voa. Assim eu começo a me mexer e o mosquito voa para longe. É como se estivesse ali sentado até o momento em que eu tomei a decisão de agir. Isso se aplica a todos nós, para tudo. Você pode ter todos os pensamentos, mas até que não tome uma atitude, eles não se manifestam. Ah, eu vou ser rico, mas está fazendo o que para isso? Não, só estou falando que eu vou enriquecer. E você não vai fazer nada. Você tem que fazer algo para dar o passo necessário para que comece. É como se estivéssemos esperando, girando, esperando. Não, só quando você joga algo na engrenagem é que vai acontecer. Isso se torna realmente importante porque muitas pessoas pensam, sim, eu vou planejar isto, é isso que eu quero, sim, eu quero. E quando você vai fazer? Você nunca começa, então nunca vai acontecer. Até as plantinhas do quarto sabem que não vai rolar nada. Certo, Bruce. Fascinante. E eu quero respeitar o seu tempo. A gente vai ter que trazer você de volta pessoalmente para um episódio mais longo em que a gente fala sobre muitas coisas de saúde, relações e grana. Quero garantir que antes que a gente vá para as perguntas finais, que as pessoas encontrem em você, que elas possam pesquisar sobre suas informações. Eu acredito que no seu site tenha tudo isso para como se reprogramar de maneira diferente. Se elas forem ao seu site brucelimpton.com, elas vão encontrar você nas redes sociais. Se pesquisar o seu nome nas redes sociais, elas vão poder encontrar. No YouTube. Eu costumava colocar no canal umas coisas divertidas. Impactando também no YouTube, a gente vai linkar tudo aqui nas notas do programa. Mais uma vez, se estiverem no YouTube assistindo e quiserem mais conteúdo com o Bruce, então deixa um sinal aqui nos comentários para que a gente possa ver quem está realmente engajado nisso. E essa é uma pergunta que eu faço a todo mundo no final, Bruce. Certo, Luz. Se chama As Três Verdades. É uma pergunta hipotética. Gostaria que você imaginasse esse segundo cenário. Entre em sua mente consciente e imagine que você está no seu último dia daqui a muitos e muitos anos. Você pode viver tudo o que você quis, mas esse é o seu último dia. E você já criou o céu, você já criou a terra, você criou o paraíso todo dia nas suas relações, negócio. Você impactou, mas por alguma razão você tem que levar todo o seu trabalho com você, os seus livros, essa entrevista, tudo vai para um outro lugar. Você pode escolher quando e qual lugar. Mas você pode deixar 3 lições para que a gente possa entender quais são as suas motivações que você deixa para o mundo. Quais seriam as suas 3 verdades? Bem, são 2 verdades do empoderamento. Número 1, empoderamento é: você não é uma vítima da hereditariedade. Você é mestre da sua atividade genética. E, portanto, você pode manifestar saúde plena. Não me importa que genes você tenha, você reescreve seus genes. Isso é epigenética. Isso não muda o código genético, muda a leitura do código genético. Isso é o que a epigenética faz. E, portanto, você pode manifestar o que quiser programar a partir desse ponto. Você está livre para mudar o programa. Temos que sair da vitimização da mudança. Genes controlam a minha vida, eu não tenho controle sobre isso. Não. Número 2, livre-se disso. O número 2 também expressa o fato de que você é uma entidade espiritual. E o que significa isso? Bem, antes de mais nada, você não pode morrer. E isso, de repente, tira todo o medo que a maioria das pessoas tem, que é o medo da morte. Eu posso tentar lidar com qualquer outra coisa, o medo acabou. Tá bom, mas se não tiver acabado? E se você estiver aqui e depois voltar novamente? Então, bem, tudo bem. Se eu me sair realmente bem agora, talvez eu possa voltar e fazer ainda melhor da próxima vez que eu voltar. Por quê? Nós somos um campo. Lembre-se que eu disse na transmissão de energia chamada espírito ou campo, que está sendo captada por essas antenas. Mas então, na segunda parte, o cérebro também envia a informação de volta, como um diapasão. Minhas experiências de vida aqui influenciaram meu campo espiritual. Karma. Interessante. Karma. É um mecanismo que
que diz, bem, se você realmente agir imprudentemente, então você não vai ter uma sensação de energia harmoniosa quando ela entrar. Isto não é bom. Como você pode mudar isso? Você não tem que voltar para diversas vidas. O que você tem que fazer é reconhecer A, você tem o problema, e B, eu quero mudar minha consciência. Então estou enviando agora uma energia reparadora para reparar o karma do passado para que eu fique no controle. Então, A, nós somos entidades espirituais, você não pode morrer, você veio aqui por qual razão? Para viver o céu na Terra. E é por isso que estamos aqui. Não viemos aqui para sofrer, para lutar, para tentar ser um vencedor, não viemos aqui para isso. Viemos aqui pelo motivo de ser tudo tão bonito. Tudo que você tem que fazer é ir lá fora e olhar. Olha o céu, olha esse mundo maravilhoso, cara. É tão bonito, meu Deus, olha para ele. Temos comida, amor, todo esse tipo de coisas. Oh, irmão, estou amando. Por quê? Porque a minha fisiologia e o meu eu tenho aqui tudo isso que vai traduzir isto em sensações que voltam à fonte. Se eu disse fonte, anos atrás, 40 anos, se me dissessem, está bem, descreva o amor. E em algum momento, então, o que vai acontecer é que eu posso descrever um texto assim, o que é o amor? Blá, 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 blá. Mas quando você tem um corpo, você pode sentir o amor. Isso não é uma coisa consciente, isso é uma coisa experiencial. Isso realça meu espírito. Por quê? Eu poderia escrever sobre isso, mas eu não sabia disso. Agora eu tenho mais informações. É tipo, cara, o que acontece? Oh, tudo isso, sabe? Então, essa ideia torna-se realmente importante para entendermos que viemos aqui pelas experiências e não para sofrer, lutar e tudo isso. Todo bebê nasce com amor até ser distorcido pela programação. A terceira é, o céu é manifestado na terra. Se você está fazendo isso, outras pessoas ao seu redor também vão querer fazer isso. Vão querer saber como você ficou tão feliz ou por quê. Como você pode estar dessa maneira. E você se torna um professor, você ensina isso para eles, você expande isso. Como se isso fosse uma reação em cadeia. Isso vai construir um mundo que todos... Imagina se todos acordassem e dissessem hoje que o céu está na terra e a resposta fosse, é claro, então é o céu, sem brincadeira. Foi só isso que foi preciso? Eu disse, foi só isso. Bruce, eu estou muito grato pela sua sabedoria, experiência, também pelas décadas de lutas e dificuldades que você passou para poder permitir o despertar, para então ser capaz de ensinar para a gente, para que a gente possa se educar sobre as coisas que você aprendeu tanto no espiritual quanto no mundo científico, fundindo essas ferramentas e dando informações que realmente são empoderadoras para a gente. Eu acho que a gente precisa disso. Eu sou muito, muito grato e eu quero te agradecer por ser um guia nesse mundo e você tem sido um líder, um guia nesse mundo, educando, você tem ensinado e retribuindo consistentemente e estando à disposição. É muito, muito legal. A gente é muito grato pela sua sabedoria, pelo seu amor à humanidade, por ensinar pra gente conhecimentos. Eu estou muito animado para compartilhar isso com muita gente. Eu espero que possamos fazer outro programa juntos. Eu tenho uma última pergunta para você. Qual é a sua definição de grandeza? Grandeza para mim é o que atrai você para chegar a esse ponto final onde você pode olhar para trás e dizer, estou saindo deste lugar melhor do que quando cheguei aqui. Acho que isso se encaixaria realmente bem nessa definição. Bruce, você é incrível. Estou muito feliz de ter você aqui. Muito obrigado. E assim, eu tive que começar a ter algum consolo, alguma confiança no fato de que eu estava me comportando de uma maneira necessária para eventualmente produzir sucesso. Então comecei a me dar crédito, comecei a trabalhar na minha identidade, comecei a ler livros certos, a ouvir as pessoas certas. E para mim, isso começa com o meu corpo.